Olá, sejam bem-vindos ao segundo dia da oficina de tingimento natural do projeto Balaio Botânico, projeto que está sendo realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga através do programa Bolsa Cultura 2021 por meio da Secretaria da Cultura e Turismo. E hoje nós vamos falar sobre os corantes e os mordentes. Os corantes são substâncias que dão cores aos tecidos e os mordentes são substâncias que ajudam os corantes a fixarem no tecido. Os corantes mais utilizados são os vegetais, que são obtidos através de partes de plantas como as flores, as folhas, os frutos, as cascas, madeiras, raízes. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que a gente pode encontrar no quintal, na rua, no sítio ou até mesmo na nossa cozinha. Como exemplo de flor, eu tenho aqui a cosmos, que é muito comum encontrar ela pela cidade, em terrenos. E aqui eu tenho uma camiseta que eu tingi com flores de cosmos e que dá esse laranja bem bonito. Outro exemplo de flor que eu tenho aqui é a camomila. E a camomila é muito fácil da gente ter em casa, né? Ela é vendida no supermercado, a gente usa para fazer chá. Então a camomila já é uma matéria-prima que a gente encontra na nossa cozinha, assim como a casca da cebola, que praticamente todo dia a gente acaba usando e aí a gente pode ir juntando até dar uma quantidade boa e fazer nosso tingimento. Outra coisa que a gente pode encontrar na nossa cozinha é o caroço de abacate. Então, a casca de cebola e o caroço de abacate são resíduos que iriam para o lixo, mas a gente pode aproveitar e fazer tintas e tingimento com eles. Bom, eu tenho aqui também sementes, no caso, o urucum. Aqui eu tenho a cúrcuma, que está em pó, mas a gente pode usar também o rizoma dela. É muito comum a gente encontrar em mercado o coloral, que é o urucum triturado. Geralmente o urucum não é triturado puro, e sim misturado com algum amido, com fubá. E dessa forma não é muito legal a gente usar no tingimento, porque em vez de a gente estar colorindo a nossa peça, a gente vai engomar a nossa roupa por causa do amido. Aqui eu também tenho folhas de mangueira, de cajueiro e de boldo, que coincidentemente, além de ser corantes, são também fontes de tanino, ou seja, são mordentes, como a gente já viu no vídeo passado, que a gente utiliza para fazer a pré-mordentagem. Bom, outro exemplo aqui que eu tenho são as cascas de árvores. Nesse caso aqui eu tenho eucalipto e eu tenho também aroeira pimenteira. As cascas têm um certo cuidado que a gente precisa ter na hora de fazer essa coleta. Algumas a gente até encontra em lojas, como no caso do barbatimão, que muita gente usa para fazer chá por ser uma planta medicinal. Quando a gente vai coletar, a gente precisa ter muito cuidado. O que a gente tem que coletar é a parte externa da casca, que é uma parte morta, e ela serve como isolante da árvore. Mas um pouco mais para dentro, a gente já vai ter o floema. O floema é por onde a planta carrega a seiva elaborada das folhas para toda a planta. E nessa seiva a gente tem compostos orgânicos que foram produzidos através da fotossíntese e que são essenciais para toda a planta. E se a gente corta o floema, a gente cessa esse fluxo, esses compostos orgânicos não vão chegar até as raízes. Se não chega na raiz, a planta vai morrer. Por isso, a gente nunca pode fazer um anel na planta. Outro exemplo que eu tenho aqui é o hibisco. E o hibisco está aqui para eu não esquecer de falar para vocês de que existem alguns corantes que, apesar de darem cores maravilhosas, não são boas para a gente fazer o tingimento, que é o caso do hibisco, do feijão preto, da beterraba. E por que isso? Porque tem alguns corantes que a gente fala que não são sólidos, porque eles não têm tanta resistência, porque tem alguns grupos de corantes que são mais sensíveis à luz, ao pH, à temperatura, então eles podem sofrer mudança de cor ou então perder suas cores no tecido.
Aqui eu tenho um exemplo de um tingimento que eu fiz com feijão preto. Olha esse azul que bonito que deu. Mas assim que eu lavei, ele mudou de cor, porque o feijão preto e o hibisco, eles são sensíveis à mudança de pH. Então a gente pode ter uma mudança na coloração. Ou no caso da beterraba mesmo, que é sensível à luz, ela pode ir saindo bem rápido. De forma geral, a gente está trabalhando com matérias-primas orgânicas, naturais. Então, mesmo as plantas que são mais resistentes, que têm um corante mais sólido, podem ter variações quando a gente faz o tingimento. Por quê? Porque tudo vai depender dos nutrientes que tem naquele solo, do clima, da estação que a gente está. Então, tudo isso pode influenciar na tonalidade, na cor do corante, mesmo que a gente esteja pegando uma folha, por exemplo, da mesma espécie. E agora a gente vai falar sobre os mordentes, que são as substâncias que ajudam os corantes a se fixarem no tecido. Os mais comuns que são utilizados são os sais metálicos, como o caso do sulfato ferroso, sulfato de cobre, o alumínio de potássio. Aqui, e o que eu mais gosto de usar é o alumínio de potássio e esse daqui que na verdade é um acetato de ferro, que eu que faço, né? Tem receitinha caseira de como a gente pode fazer, mas vou ensinar para vocês o acetato de ferro só na próxima oficina, na oficina de impressão botânica, que a gente vai utilizar ele de fato. Bom, por que eu gosto de usar os dois? Porque esses dois, eles são mais seguros para a gente usar em casa e também porque eles não contaminam o meio ambiente. São matérias-primas minerais que são encontradas, né, então, na natureza e que não vão agredir, não vão causar poluição ambiental. Já no caso do cobre, do estanho, do cromo, eles são tóxicos para o meio ambiente e são justamente o que são usados no tingimento convencional. Outro exemplo que eu tenho aqui é o bicarbonato de sódio e também o carbonato de sódio, que eu já mostrei para vocês, que entra junto com a mordentagem do alumínio de potássio. Outros exemplos de mordentes são os vegetais. Um que vocês já estão careca de saber são os taninos, que a gente encontra em folhas como a mangueira, o eucalipto, o cajueiro. E além de serem mordentes, são corantes super resistentes. Temos também um exemplo de leites vegetais, leite de soja, leite de coco. Por quê? Tem algumas pessoas que utilizam os leites para proteinizar as fibras, principalmente aquelas celulósicas. Porque como a gente viu no vídeo anterior, as fibras de origem animais, elas são proteicas e elas conseguem ter uma maior absorção de corantes. Então, esses tecidos de origem animal sempre vão ficar com cores mais fortes. Já os tecidos celulósicos são aqueles de origem vegetal e eles precisam serem proteinizados. Por isso, tem muita gente que usa os leites vegetais. Mas eu particularmente não gosto de usar os leites vegetais por não achar interessante a gente usar alimentos nesse processo do tingimento natural. Acho mais legal a gente usar resíduos, por exemplo, que nem a casca que eu falei, da cebola, o caroço de abacate, chá, as cascas também. Então a gente pode procurar sempre dar preferência a coletar folhas que já estão no chão, galhos que já estejam caídos, né? E nunca pegar a mais do que a gente precisa na natureza. Assim, a gente diminui ainda mais o nosso impacto na hora de fazer o tingimento natural. E aproveitando que a gente está falando de ter responsabilidade em como coletar a casca da árvore, em utilizar resíduos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os impactos que a indústria têxtil convencional causa no meio ambiente. Sei que no começo do vídeo passado eu já falei um pouco sobre isso, mas vamos aprofundar só um pouquinho. Bom, o grande problema está justamente na etapa de tingimento. Por quê? Porque no tingimento a gente tem corantes sintéticos que são feitos à base de petróleo, que já é uma matéria não renovável, e também de
mordentes que são à base de metais pesados, como o estanho, o cromo, como eu estava falando para vocês. E para a gente fazer o tratamento desses resíduos custa muito caro. Então muitas empresas acabam não realizando esse tratamento e jogam seus efluentes na natureza. Esses resíduos, por sua vez, não são biodegradáveis e acabam contaminando as águas e muitas vezes causando a turbidez da água. E isso impede que a luz solar entre na água e assim as algas não conseguem realizar fotossíntese. As algas não conseguindo realizar a fotossíntese vai diminuir a concentração de oxigênio presente ali e vai afetar todo o ecossistema aquático. Bom, então a gente viu que os corantes sintéticos e os mordentes que são utilizados no tingimento convencional são prejudiciais ao meio ambiente. Mas e os corantes naturais? Será que eles oferecem algum tipo de impacto ambiental? Bom, se a gente utilizar plantas que vêm de cultivos com agrotóxicos, a gente tem que lembrar que vestígios dessas substâncias estão presentes nessas plantas. Igual quando a gente se alimenta, com produtos que são cultivados à base de agrotóxicos. Então, o ideal é a gente sempre dar preferência para plantas que estejam no meio natural, como eu disse, em sítios, na rua, no quintal da nossa casa, ou então a gente pegar plantas que sejam de cultivos de produções agroecológicas, que não utilizam agrotóxicos, nenhum tipo de química sintética. E agora que a gente já falou então um pouco sobre corantes e mordentes, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer a extração dos corantes. Bom, cada grupo de corante tem uma particularidade de como a gente faz a extração. Pode ser tanto através de água, álcool ou até mesmo através de mordentes. A maioria a gente consegue extrair a partir da água, fazendo uma infusão, como a gente fez no vídeo passado, um chá. Bom, só no caso de sementes ou rizomas, a gente deixa de um dia para o outro mergulhado na água. Esses materiais que são mais duros, como raízes, rizomas, sementes, casca de árvore, a gente deixa de um dia para o outro na água para eles amolecerem e assim liberar mais corante. E especificamente o urucum e a cúrcuma a gente deixa no álcool. Bom, mas o álcool eu gosto também de deixar as cascas das árvores curtidas, porque assim vai soltando o tanino, vai soltando um corante e vai ficando bem forte. E conforme eu vou precisando, eu vou usando. Bom, para vocês, para a nossa técnica de tingimento natural, que a gente vai aprender amanhã, eu vou usar o eucalipto como matéria-prima para o meu tingimento. Aqui eu tenho folhas já coletadas, essas folhas elas estão secas, foram folhas que eu coletei diretamente do chão e eu já pesei elas na balança. Bom, uma coisa importante, quanto que eu vou usar de matéria-prima para o meu tingimento? Isso vai depender do tom que você quer chegar no seu resultado. Eu sempre gosto de usar, como eu sempre utilizo fibras celulósicas, que são fibras a partir de vegetais, no caso o algodão, eu sempre gosto de usar no mínimo a mesma quantidade do peso do tecido. Então, se eu tenho um tecido que pesa 100 gramas, eu vou usar 100 gramas de folhas. Mas isso pode ser variável, a gente pode usar, a gente pode dobrar se a gente quer um tom mais escuro, a gente pode colocar 30% do peso para ter um tom mais claro, isso vai ser variável. E para fazer a extração do nosso corante é bem simples e vocês até já sabem. A gente vai colocar a água e deixar ela chegar a 70 graus. Quando ela chegar a 70 graus, a gente vai passar a nossa matéria-prima, no caso são as folhas de eucalipto, mas a gente faria a mesma coisa com folhas, com flores, com as sementes e as cascas. Chegou a 70 graus, a gente vai colocar a folha na água. Eu coloquei a folha inteira aqui, mas vocês podem triturar, rasgar. Quanto menor for o tamanho, mais rápido vai sair o corante. E aí a gente só vai dar uma misturada e deixar por 1 hora até esse corante sair todo na água.
E esse foi o nosso vídeo sobre corantes e mordentes, pessoal. Tendo dúvidas, vocês já sabem. Pode deixar a dúvida aqui nos comentários, pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou no WhatsApp. E no próximo vídeo a gente finalmente vai ver como que é feito o tingimento natural, como a gente faz o banho de tingimento. Então, obrigada mais uma vez pela atenção e continuem ligados no projeto Balaio Botânico. Projeto que está sendo realizado com o apoio da Prefeitura de Votuporanga através do programa Bolsa Cultura 2021, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo.